Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje quinta-feira, dia 13 de dezembro, e ontem a Bovespa ainda conseguiu encerrar o seu pregão com comportamento positivo, uma alta de 0,65%, índice em 86.977 pontos, ajudada principalmente pelo comportamento de alta no final da sessão do mercado americano. Dow Jones terminou em alta de 0,64% e Nasdaq subindo 0,95%. Melhor relação comercial entre os Estados Unidos e a China formou a tendência dos pregões no mundo ontem, e apesar das complicações com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Aliás, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, teve que sofrer um voto de desconfiança no parlamento, mas acabou vencendo esse voto de desconfiança. Terá uma certa trégua, mas continua fragilizada ainda. Disse que vai buscar garantias junto à União Europeia sobre a fronteira entre as duas Irlandas. Também tivemos por aqui a divulgação, depois de pregão encerrado, da decisão do Copom sobre política monetária, taxa Selic estabilizada em 6,5% por unanimidade, e a leitura de que essa taxa deve permanecer ainda por um bom tempo ao longo do ano de 2019. Durante a madrugada da China, tivemos a notícia que retomou as importações de soja americana, e isso certamente é ruim para o Brasil. O Brasil é a alternativa de compra de soja pela China. Lá na China, o investimento externo direto caiu novembro contra novembro do ano passado 27,6%, mas ainda positivo em 13,6 bilhões de dólares, e no ano o investimento direto na China está em 121 bilhões de dólares, uma alta pequena de 1,1%. Mas o Politburo chinês disse que vai manter um crescimento, segundo ele, razoável, entre aspas, e também vai manter estabilizado o emprego, o comércio e os investimentos. Na Alemanha, tivemos a divulgação da inflação medida pelos preços ao consumidor. O CPI do mês de novembro subiu 0,1% e taxa anual de 2,3%, exatamente como previsto. A Agência Internacional de Energia é que indicou que a produção de óleo da OPEP cresceu no mês de novembro 100 mil barris dia, mas a Arábia Saudita, e ela derrubou um pouco esses dias o preço do petróleo, produziu 11,1 milhões de barris dia e, segundo se sabe, recorde de produção. Estimou ainda que a oferta do Brasil ao longo do ano de 2019 deve ser de 3,06 milhões de barris dia e a demanda em 3,01 milhões de barris dia. Por aqui, o ministro da Fazenda, Guardia, disse que o mega-leilão aquele excedente da seção onerosa de petróleo, deve precisar de aval e deve precisar de aprovação da lei. A Polícia Federal deflagrando hoje mais uma fase da Operação Registro Espúrio, e o Congresso ainda tem algumas pautas bombas daqui para o final do ano, daqui para o recesso parlamentar, a serem aprovadas. Ao longo dessa semana e do final da semana passada foram aprovadas algumas pautas bombas que só fazem aumentar gastos no ano de 2019, o que certamente não é positivo. Na agenda do dia, vamos ter por aqui as vendas no varejo pelo IBGE no mês de outubro. Nos Estados Unidos saem os preços dos importados no mês de novembro e os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior, como ocorre todas as quintas-feiras. Expectativa para o dia, terceiro pregão de alta da Bovespa, esse é o esperado, precisa ultrapassar a faixa dos 88.500 pontos, isso seria bastante positivo. Juros com viés de queda para o dia de hoje e dólar um pouco mais fraco. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha leve alta de 0,02%, Bolsa de Paris caía 0,15%, Bolsa de Frankfurt em queda de 0,12%, mercados por lá ainda indefinido nesse início de manhã.
Petróleo WTI negociado a $51,09 em Nova York, uma queda de 0,12%, também indefinido. Euro sendo negociado em alta em relação ao dólar a 1,138 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros de 2,89% em queda. E índices do mercado futuro americano, Dow Jones subindo 0,06%, Nasdaq subindo 0,32%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de dia. Eu espero vocês com o nosso Boa Noite Investidor no final da tarde. Tenham todos um bom dia e sucesso nos negócios. Até lá.